Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Sandes e a gente vai iniciar agora a parte de planejamento. Como vocês sabem, né, planejamento é um dos assuntos mais cobrados na parte de administração e ele geralmente aparece em provas de concurso, não só isoladamente como planejamento, mas aparece também dentro das funções administrativas lá do processo administrativo. Só recapitulando, quando a gente fala de processo administrativo, você tem lá as 4 funções, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. E a primeira função é o planejamento, que é aquele mais cobrado e é o mais importante, que dá o pontapé inicial de tudo, beleza? Então vamos iniciar aqui falando de planejamento, belezinha? Então, olha na tela. Bom, como você pode ver aí na tela, vamos iniciar falando de planejamento. Gente, quando se fala de planejamento, a gente pode aqui passar muito tempo falando de conceitos, certo? Mas até coloquei uma imagem aqui do lado que mostra como se fosse uma estrada sendo construída, né? E dá a ideia também de futuro, ou seja, algo que está sendo feito. E aí algumas pessoas apontando aí como se fosse um cronograma, né? Tem uns post-its aí colocados que demonstra que está tendo aí uma discussão de ideias, né? Uma geração de alternativas, um pensamento sobre o que eu quero realizar ou não, a discussão aberta, para que eu possa chegar em algum lugar. E o planejamento tem muito disso, né? Então, independente de qual for o tipo de planejamento, se é um planejamento de uma mega empresa, ou planejamento do seu estudo, ou planejamento de uma viagem, ou planejamento, por exemplo, de uma obra, eles têm basicamente as mesmas premissas, né? Ou seja, a mesma lógica. Planejamento é sempre aquela função que é voltada para o futuro. E quando eu digo que ela é voltada para o futuro, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que pensar em coisas hoje, eu tenho que pensar em objetivos e metas hoje, mas que eu quero atingir no futuro, beleza? Ou seja, quando eu digo eu quero passar no concurso, eu estou falando disso hoje, certo? Mas para realizar um futuro desejado, tudo bem? Beleza. Então, independente de qual for o planejamento, eu posso dizer que quando eu planejo, eu quero estabelecer aonde eu quero chegar e o que é necessário para chegar lá. Então, por exemplo, quando eu planejo o meu estudo, o que eu quero atingir, que é passar no concurso, e o que é necessário para passar nesse concurso, estudar, organizar os horários, fazer preparatório, né, assistir videoaulas, ou seja, tem todo um caminho para se chegar naquele objetivo, belezinha? Tranquilo? Então vamos colocar algumas palavras-chave, alguns conceitos aqui que são importantes você relacionar com planejamento, beleza? Começando com a própria lógica do que é planejamento, que é o quê? Definir os resultados a serem alcançados. Quando eu falo definir os resultados a serem alcançados, quer dizer o quê? Que quando você planeja, você está determinando, olha, qual é o objetivo, qual é a minha meta, ou quais são meus objetivos, quais são minhas metas, né? Qual é a finalidade, quais são os resultados, o que eu quero realizar dentro da minha ideia, do meu trabalho, das minhas atividades. Tudo bem? Então, no caso, pode ser passar no concurso, pode fazer uma viagem, pode ser, por exemplo, mudar de casa, pode ser fazer uma obra, que é o resultado que você quer alcançar. Tudo bem? Beleza. Mas planejar não é só definir esse resultado, essa meta, esse objetivo. É também o que? Definir os meios para realizar esses resultados. Quando eu digo meios aqui, pode-se entender as tarefas, as atividades, os recursos, o tempo necessário, tudo que vai ser necessário para atingir esses objetivos, essas metas, esses resultados. Tudo bem? Então, repetindo, independente de qual for o planejamento, eu sempre estou pensando no futuro, pensando o que eu quero realizar nesse futuro e o que é necessário para chegar lá. Tudo bem? Beleza. Além disso, a gente pode dizer que o planejamento ele é a nossa função que é mais voltada para criar o futuro, ou seja, o planejamento ele interfere na realidade para passar de uma situação desejada, uma situação conhecida, a uma situação desejada. Então você quer passar no concurso, quando você planeja, você quer interferir na realidade para fazer com que você passe de uma situação conhecida, que é a atual, para uma situação desejada futura. Tudo bem? Bom, além disso, eu posso dizer que o planejamento é um processo permanente, contínuo e flexível. O que eu quero dizer com permanente, contínuo e flexível? Eu estou dizendo aqui que o planejamento não pode ser estanque, ele não pode ser algo estático, ele não pode ser algo imutável. Tem gente que, por exemplo, quando vai planejar, fica tão apegado ao planejamento que ele, mesmo mudando o contexto, mudando a situação, mudando as variáveis, ele não muda o planejamento. E aí tem um problema. Por quê?
Porque o planejamento ele tem que ser baseado dentro de uma realidade, tem que ser baseado dentro dos recursos que eu disponho, dentro do tempo que eu disponho. Então, à medida do momento que mudou o tempo, mudou o prazo, mudaram os recursos, eu preciso replanejar, eu preciso revisar esse planejamento. Então, o planejamento não é aquela coisa que você faz lá no início e depois você executa apenas sem olhar para ele, ou sem revisar, ou sem criticar. Não. Pelo contrário, o planejamento ele não é mais importante que o objetivo. O planejamento não é mais importante que a finalidade. Ele é o meio que você vai utilizar para realizar o objetivo. Perfeito? Então, se você precisa modificar o planejamento para ter mais chance de realizar o objetivo, então você modifica esse planejamento. Tudo bem? Ficou claro? Então eu digo permanente, contínuo e flexível quer dizer que eu faço ele, mas ele está aberto a mudanças, está aberto a revisões. Eu sempre tenho que ficar fazendo essa análise para poder adequar o planejamento à realidade. Tudo bem? Ok. E por fim, o que é muito cobrado em prova é que eu posso dividir o planejamento em 3 tipos, de acordo com o nível no qual ele está sendo estabelecido, que é o planejamento estratégico, o tático e o planejamento operacional. Tá bom? Cuidado que isso é muito cobrado em prova, a diferença desses 3 níveis de planejamento, tá bom? Belezinha? Então, vamos seguir em frente. Então, aqui eu coloquei um quadro que ajuda bastante você a entender as diferenças básicas desses 3 níveis ou 3 tipos de planejamento. É importante dizer que esses 3 níveis de planejamento estão ligados, relacionados diretamente com os 3 níveis típicos os 3 níveis típicos administrativos, ou seja, toda organização ela pode ser dividida em níveis. Então a gente tem o nível estratégico, o tático e o operacional. A gente chama esses níveis de níveis administrativos. É como se a gente pudesse dizer que uma organização, a administração dela, ela tem aí como se fosse um sanduíche, né? Tem o pão de cima, tem lá o recheio no meio e o pão de baixo. Então, o nível estratégico seria o pão de cima, o nível operacional seria o pão de baixo e o recheio seria o meio lá, né, desse sanduíche. Tudo bem? Beleza. Então, de forma geral, as características de cada um desses níveis acabam interferindo no tipo de planejamento, assim também como o tipo de controle, com o tipo de organização, com o tipo de direção. Mas como o nosso foco aqui é o planejamento, então a gente vai colocar mais essas características em cima do planejamento. Tudo bem? Belezinha? Bom, então vamos pensar. Qual é o tempo, né, em termos de amplitude de tempo assim, qual é o tempo no qual vou trabalhar o planejamento estratégico? Geralmente, quando a gente fala de planejamento estratégico, é um planejamento de longo prazo. Já o planejamento tático é um planejamento de médio prazo. E o planejamento operacional é um planejamento de curto prazo, um planejamento de curtíssimo prazo. Bom, quando eu falo de prazos aqui, tenha muita atenção. Porque não tem um prazo específico, sabe? Tipo, o estratégico é somente aqueles planos que têm mais do que 5 anos. O tático é somente aqueles que têm mais de 1 ano até 5 anos. O operacional é aquele que tem até 1 ano. Não é uma regra, sabe, gente? Tem que usar o bom senso para analisar a questão e também para analisar o contexto, a forma como o enunciado está sendo apresentado, tá bom? Mas, geralmente, a gente diz que o planejamento estratégico é o mais longo da organização. Então, aquele que geralmente, né, é aquele acima de 5 anos. Então, um planejamento de 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 anos, esse é um planejamento estratégico. Exatamente porque é aquele planejamento que é mais voltado para os rumos do negócio. Para onde a organização vai ir, né, vai caminhar, onde ela quer chegar nos próximos 5, 10, 20, 30 anos, etc. Já o planejamento tático é aquele que fica no meio do caminho. Ele não é tão curto quanto o operacional e também não é tão longo quanto o estratégico. Então pode ser aquele que é de 1 ano, pode ser aquele de 2, 3 anos, pode, mas dependendo da situação poderia ser um plano também de alguns meses, certo? Já o planejamento operacional é aquele que é feito no dia a dia, né? Então, planejamento das equipes, dos setores específicos, né? Da galera que está mais ali na linha de frente, né? Dos supervisores, dos vendedores, dos atendentes. Então, é um planejamento que ele é muito mais voltado para as demandas mais diárias, as operações, os trabalhos, os procedimentos. Então, é um planejamento mais de curto prazo, beleza? Tudo bem.
Depois nós temos outras características, que é o conteúdo, ou seja, o que você vai encontrar geralmente em planos estratégicos, táticos e operacionais. Vamos lá. Quando se fala de planejamento estratégico, a gente diz que ele é um plano que ele não detalha as coisas. Pelo contrário, é um plano que ele é mais genérico, né? Ele é mais sintético. O que eu quero dizer com genérico e sintético? Genérico vem de geral. Então, o planejamento estratégico ele não detalha, pelo contrário, ele é geral. Ele coloca coisas gerais. Diretrizes gerais, objetivos gerais, metas gerais, definições de políticas gerais, ou seja, são coisas mais gerais e que envolvem toda a organização. E também eu posso dizer que ele é o quê? Sintético. Sintético quer dizer que ele não vai ali nas minúcias, pelo contrário, ele vai ali, né, fazer uma síntese das coisas, um resumo, uma visão geral, tá bom? Ok. Já o nível tático é aquele que nem é tão geral quanto estratégico, nem é tão detalhado quanto o operacional. E por fim, o operacional é aquele que é o mais detalhado, é o mais específico. Aqui sim faz sentido você falar, por exemplo, do quanto se gastou em alguma coisa, do quantas pessoas foram contratadas, do quanto se comprou de cadeira, do quanto vai se gastar com computador, de quais são os procedimentos que serão realizados, qual é, por exemplo, o cronograma de execução de tal obra. Então aqui eu estou detalhando o máximo possível. Perceba? Então, o que eu posso dizer? É que esses três planejamentos eles se relacionam e que os três são importantes, porque numa organização eu preciso, geralmente, né, de um planejamento estratégico. Um bem feito já é suficiente, porque vai envolver toda a organização. Só que ele é muito geral, ele é mais voltado para o longo prazo. E aí eu preciso detalhar mais ele. Aí eu vou elaborar os planejamentos táticos. E esses planejamentos táticos, eles têm que estar alinhados ao planejamento estratégico. E os planejamentos táticos serão transformados em planejamentos operacionais. E aí você tem um alinhamento, uma coerência entre esses três níveis da administração, entre esses três níveis de planejamento. Tudo bem? Belezinha? Ok. E por fim, a amplitude, né? O quanto vai abranger cada um desses tipos de plano. Bom, o planejamento estratégico, ele vai envolver toda a organização. Todo mundo, todos os setores, todas as pessoas, todos os recursos. Então ele é o mais amplo, é o mais macro, né? É o que vai envolver toda a organização, é o planejamento global. Tudo bem? O planejamento estratégico, gente, ele é tão macro, ele envolve tanta coisa que ele acaba ultrapassando as fronteiras da organização, atingindo inclusive questões externas, ou seja, analisando a concorrência, analisando as questões tributárias, analisando as mudanças tecnológicas, a inovação, as políticas, né? Então veja, o planejamento estratégico é o mais amplo, envolve toda a organização e ele inclusive tem que olhar para fora da empresa, analisando as variáveis externas. Tudo bem? Ok. Já o planejamento tático, ele é mais voltado para as grandes áreas, as grandes funções, os grandes departamentos da organização. Então, por exemplo, pode ser o planejamento da área financeira, pode ser o planejamento do departamento de gestão de pessoas, pode ser o planejamento da área de logística, pode ser o planejamento do setor ou vamos dizer assim, da função da área de marketing comercial. Perfeito? Tudo bem? Tranquilidade? Ok. Já o planejamento operacional, os planos operacionais, eles são mais micro-orientados. Então, eles são mais voltados para as operações, para os procedimentos, para os métodos, para trabalhos específicos. Tranquilidade? Bom, aqui, gente, tem até uma teoria que eu uso de vez em quando para explicar melhor isso, que seria a teoria do balão, né? Uma teoria que foi criada por um grande pensador, um grande estudioso chamado Andrew Sanders. Vocês conhecem ele? Pois é. Bom, veja, a teoria do balão é o seguinte, eu digo que a gente pode comparar esses três níveis com um balão, né? Aqui eu tentando desenhar um balãozinho, não sei se vai ficar tão legal. Então esse balão, veja bem, aqui tem um cara aqui dentro, certo? No balão, certo? Tá com os braços abertos dizendo, vem cá, me abraça e tal, mas tá aqui, beleza? Bom, esse cara, quando o balão tá aqui no solo, né? Beleza? Ele consegue ver os detalhes, né? Ele consegue ver a formiguinha, ele consegue ver um arbusto, ele consegue ver a grama, né? Mas ele não consegue ter a visão do todo, então ele não consegue ver muito longe, ele não consegue ver, por exemplo, o que está no outro quarteirão, ele não consegue ver o que está no horizonte, ele não consegue ver o que está além do prédio, então é uma visão mais limitada, é mais específica,
mas não tem a visão geral das coisas. À medida que esse balão vai subindo aqui, ele começa a ver mais as coisas, ele consegue ver o outro quarteirão, ele começa a ver, por exemplo, um outro prédio, ele consegue ver além, né, do bairro, ele consegue ver outras regiões, mas ele começa a perder a visão do detalhe. Então aquela formiguinha, aquele detalhe da grama, ele não consegue mais perceber tão claramente. E à medida que esse balão vai subindo, chegando aqui no nível estratégico, aí ele tem a visão do todo. Ele consegue, por exemplo, ver outros municípios, ele consegue ver outras regiões mais distantes, ele consegue ver o horizonte, ele consegue ver mais longe, certo? Mas aí ele perde a visão dos detalhes. Tudo bem? Beleza? Ficou claro isso, gente? Tranquilo? Ok. Vamos seguir em frente, né? Vamos seguir em frente, ó. Seguindo em frente, vamos falar agora mais de planejamento estratégico. Então, assim, em provas de concurso, gente, geralmente, como eu disse, dentro das funções administrativas, a função mais cobrada é planejamento, sem dúvida. E dentro do planejamento, o que é mais cobrado? Os níveis de planejamento, os tipos de planejamento. Beleza. E dentro desses tipos, o planejamento mais cobrado, sem dúvida disparado, é o planejamento estratégico. E não é por acaso que muitas vezes os editais explicitam, colocam lá planejamento estratégico, né, de forma clara, né? Tudo bem? Então veja bem, o que é o planejamento estratégico? Bom, eu poderia aqui falar vários conceitos, né? Porque existem realmente diversas formas de você colocar de forma conceitual o que é um planejamento estratégico. Mas aqui eu vou colocar as principais características. Então a primeira frase que eu coloquei foi: é um planejamento focado no longo prazo e que abrange a organização como um todo. Eu já tinha falado isso para vocês, né? Eu falei isso para vocês ainda agorinha, que eu falei que o planejamento estratégico é de longo prazo e aquele que vai ver toda a organização, inclusive, né, olhando para fora da organização. Ok. Além disso, eu posso dizer que o planejamento estratégico é aquele que busca adaptar a organização ao ambiente mutável. Vamos pensar aqui, o ambiente mutável é o ambiente interno da organização ou externo? Melhor, qual é o ambiente que muda mais? É o ambiente dentro da organização ou aquele que está fora da organização? O que você acha? Hein? É o planejamento externo, são os fatores externos, é um ambiente externo, um ambiente mais mutável é aquele que está fora da organização. Então você tem a tecnologia, você tem, por exemplo, as mudanças sociais, econômicas, políticas, né? As mudanças, por exemplo, climáticas, né? As questões da concorrência, né? Tudo isso muda muito, né? Então, o planejamento estratégico ele tem que olhar para fora da organização e ver essas tendências. E ver como é que está esse cenário. Ver, por exemplo, o que pode ser uma ameaça, o que pode ser uma oportunidade. Que mudanças, por exemplo, vão impactar negativamente ou positivamente a organização. Perfeito? Então, o planejamento estratégico ele tem que olhar para fora, sem esquecer de olhar para dentro, mas ele tem que olhar para fora para ver o que a organização vai fazer para poder lidar com essas variáveis externas que podem nos afetar positivamente ou negativamente. Depois, tem algumas palavrinhas que geralmente estão relacionadas aí à ideia de algo estratégico, a um planejamento estratégico, a um controle estratégico, direção estratégica, organização estratégica. Mas aqui no caso do planejamento, planejamento estratégico ele é global. Planejamento estratégico ele é amplo, ele é sistêmico, ele é holístico, ele é proativo. O que quer dizer isso? Global quer dizer que envolve tudo, né? Amplo porque é o mais amplo, envolve tudo. Sistêmico. Sistêmico é uma palavra que a gente pode dizer também que envolve o todo, mas ela tem um sentido até maior. Sistêmico da ideia de que ele tem que considerar todas as partes e a interação entre essas partes, beleza? Ou seja, eu tenho que olhar para o todo, mas não só do todo como uma coisa única, mas o todo de forma integrada, analisando toda a integração entre as partes, beleza? Holístico. Holístico também tem quase a mesma ideia. Holístico vem de holos. Holos quer dizer o quê? O todo, a visão do todo. Então, quando você tem essa visão do todo integrada, você tem um pensamento sistêmico holístico. E, por fim, o planejamento estratégico tem que ser proativo. Bom, a gente pode dizer que nós temos dois tipos de comportamentos padrões, né? Nós temos a proatividade e a reatividade. Quando você está sendo reativo, quer dizer que você espera acontecer, né? Você espera vir um prejuízo, você espera ser afetado, ser ameaçado, aí que você age. Já o proativo é aquele que ele não espera, ele toma a iniciativa. Então ele já percebe lá aquela tendência, ele toma uma atitude antes
para não ser surpreendido, né, para não ter grandes prejuízos. Então, o planejamento estratégico, como ele é voltado para o longo prazo, e ele tem essa concepção de preparar a organização, adaptar a organização a esse ambiente mutável, então eu tenho que olhar para o cenário externo e dizer, opa, o que eu posso fazer aqui para aproveitar essa oportunidade? O que eu posso fazer para poder evitar essa ameaça? Tá bom? Então, por isso que ele tem esse comportamento proativo. Bom, outra coisa interessante que a gente pode dizer que o planejamento estratégico, ele é um processo de construção de um consenso. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você faz um planejamento estratégico, esse planejamento estratégico ele vai se transformar em planos táticos, depois em planos operacionais. E se não tiver um consenso, se as pessoas que vão executá-lo, né, eles não acreditarem nesse plano, eles olharem para aquele plano e achar aquele plano distante da realidade deles, né? A tendência é que ele não seja aplicado na prática, não seja efetivado, tá bom? É como se viesse uma coisa imposta de cima para baixo e você não foi ouvido, né? Você não teve participação. Então ele não vai funcionar tão bem, ou não vai funcionar de jeito nenhum. Então é importante que no processo de construção de um planejamento estratégico de uma organização, você precisa ser o mais democrático e aberto possível, ouvindo as sugestões, permitindo com que várias ideias surjam também dos níveis inferiores, do nível operacional, do nível tático. E aí aquele planejamento estratégico ele vai ser muito mais realístico. Ele vai lidar muito mais com as necessidades reais das equipes. Tudo bem? Por isso que a gente diz que ele tem que ser consensual. E ele é uma construção de consenso porque ele tem que ouvir todas as partes, todo mundo que é afetado pela organização. E por fim, eu posso dizer também que planejar estrategicamente, elaborar um plano estratégico, não deixa de ser uma forma de aprendizagem organizacional. O que eu quero dizer com uma aprendizagem organizacional? Eu quero dizer que uma organização, para poder fazer um planejamento estratégico, ela precisa olhar muito para dentro. Saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos. Já vou falar da análise SWOT, né, que fala sobre isso. Analisar externamente suas ameaças e oportunidades. Verificar, por exemplo, os seus recursos. Né? Verificar, por exemplo, o que ela pode melhorar. Verificar, por exemplo, onde ela quer estar daqui a 10, 20, 30 anos. Quais são os rumos que essa organização vai tomar. Então, essa autoanálise profunda faz com que a organização aprenda com ela mesma. E não só aprenda com ela mesma, mas também veja coisas que fazem com que ela possa melhorar. Ela possa subir, né, no seu patamar, ela possa chegar em outros níveis. Belezinha? Tudo bem? Ok. Então, vamos seguir em frente. Se tem uma coisa que é muito cobrado quando se fala de planejamento estratégico, são os conceitos que aparecem, né, dentro do planejamento estratégico, os elementos do planejamento estratégico. E um deles, os mais cobrados, tem aí missão, a visão, os valores e também a análise SWOT. Então tem algumas palavrinhas-chave que você não pode deixar de estudar quando se fala de planejamento estratégico. Então, se você, num planejamento estratégico, você quer saber onde você quer chegar, você quer saber, por exemplo, o que a empresa precisa fazer para poder crescer e se desenvolver, ela só pode fazer isso se ela sabe qual é a sua razão de existir. Se ela sabe qual é o seu propósito fundamental. O que essa organização faz? O que ela se propõe a entregar para a sociedade? Então, missão aqui, gente, não tenta entender missão como algo tipo tão objetivo, tipo, eu vou vender produtos. Minha missão é essa. Minha missão é oferecer o máximo de contratos possíveis. Não, isso é muito pequeno, né? Então, quando a gente fala de missão, é algo mais amplo, mais motivador, mais inspirador. Então, é a razão de existir da organização. E uma organização, ela não deve existir só para lucrar, ou só para dividir os lucros com os acionistas, né? Não. Uma missão, uma organização, ela tem uma missão perante a sociedade. Ela precisa oferecer algo para a sociedade, para resolver um problema da sociedade. Tudo bem? Beleza. Então, uma empresa que vende eletrodomésticos, ela não tem como missão, ou não deve ter como missão, vender o máximo de produtos possíveis. Não, isso aí não é uma missão digna. Missão seria oferecer soluções para a família brasileira, contribuindo para o crescimento do país de forma ética, responsável, transparente e tal, etc. Aí é inspirador.
Tudo bem? Isso sim mostra o papel da organização perante a sociedade. Tudo bem? Então vou ver alguns conceitos aqui. Missão é a razão de existir, grave isso. É a razão de existir. Envolve os objetivos essenciais da organização, está focalizado no atendimento às demandas da sociedade, do usuário, dos clientes, do mercado, e ela deve ser objetiva, clara, possível e, sobretudo, impulsionadora e inspiradora. Ah, pessoal, mas eu disse que a missão não deve ser objetiva. Não falei, eu falei que ela não deve ser tão objetiva ao ponto de ser altamente resumida, certo? Tudo bem? Beleza? Ok. Lembrando que a missão, gente, ela é mais focada no presente. O que a organização faz todos os dias. O que ela deve fazer todos os dias. Tá bom? Beleza? Ok. Agora, se ela já sabe o seu ponto de partida, a sua razão de existir, ela tem que saber onde ela quer chegar no futuro, né? Então, nós falamos agora da visão, ou como alguns chamam também de visão de futuro. É meio que redundante, né? A visão é do futuro. Então, a visão ou visão de futuro é o destino que essa organização quer transformar em realidade. É o sonho dela, são os desejos que ela quer alcançar. Ou posso dizer também que é como ela se vê no futuro, ou como ela quer ser vista, né, pela sociedade, pelas pessoas no futuro. Tudo bem? Então é o destino que ela pretende transformar em realidade, representa o desejo da organização em relação ao seu futuro, é o futuro que a organização deseja construir, serve como um guia para direcionar a organização, sem dúvida. Por isso eu coloquei aqui a imagem da bússola, porque dá a ideia do guia, né? Aonde eu quero chegar? Qual é o meu norte? Então esse aí é a visão de futuro, tudo bem? Então a missão é mais focada no presente, na razão de existir, enquanto a visão ela é mais voltada para o futuro, né? O que eu quero ser, o que eu desejo ser, como eu quero ser visto no futuro, tá bom? Cuidado com essa diferença. Agora, eu posso chegar onde eu quero chegar de várias formas, né? Então, por exemplo, você pode ter como visão daqui a 10 anos, vou colocar menos para poder você, né, ficar mais empolgado. Você quer daqui a 5 anos, você quer estar, na verdade, né, morando num grande apartamento, um condomínio, uma cobertura, na beira da praia, tomando sua água de coco ali, né? Numa brisa, né? Muito legal. É isso seu sonho, né? Eu imagino, né? Tô brincando aqui, mas veja, quem não quer uma vida dessa? Mas tem várias formas de chegar lá, não tem? Tem. Você pode assaltar um banco, você pode fazer um OnlyFans, né? Você pode, por exemplo, passar no concurso, você pode ser um empresário, empreendedor, sei lá, tem muitas formas, né? Você pode ganhar loteria. Então, os valores são importantes, porque os valores eles vão dizer como essa organização vai chegar lá, a partir de quais critérios, de quais princípios éticos e morais. Beleza? Geralmente os valores eles aparecem dentro das organizações, seja no site da empresa, seja, por exemplo, nos documentos oficiais, com frases curtas ou até mesmo palavras isoladas, tipo transparência, ética, respeito aos clientes, que mais? Clareza, que mais? Ixi, tem uma coisa, né? Coragem, né? Eu tô citando alguns que vêm na minha cabeça aqui, né? Mas geralmente são valores que a sociedade valoriza, né? Então, transparência, ética, compromisso, respeito, sustentabilidade, né? Tudo isso é visto com bons olhos pela sociedade. E isso também não deixa de ser uma declaração para as pessoas, para os clientes, para os acionistas, de como a empresa atua, né? E é claro que a sociedade vai cobrar se essa empresa realmente ela atua dentro desses valores, tá bom? Ok. E aqui, gente, para fechar essa ideia, como eu disse, há uma integração entre os níveis de planejamento, né? E aqui eu estou colocando uma imagem que demonstra muito bem essa integração, essa ideia de você ter um alinhamento do nível estratégico até o nível operacional. Então, lá no topo da organização, né, no planejamento estratégico, no plano estratégico, você deve ter a missão e a visão. A missão, que seria a razão de existir, e a visão, que é o futuro que eu quero realizar. Tudo isso tem que ser transformado em objetivos estratégicos, que são objetivos gerais, que envolvem toda a organização. Aqui são objetivos menos específicos. Pode ser melhorar a qualidade dos cursos, pode ser, por exemplo, melhorar ou conseguir excelência no atendimento aos clientes, pode ser, mas isso é bem geral, né? Depois, esses objetivos estratégicos eles vão nortear a criação de objetivos táticos, que são objetivos mais departamentais,
voltado para as grandes áreas da organização, área financeira, área comercial, área de logística, área de gestão de pessoas, as várias áreas que existem nas organizações. E esses objetivos táticos, eles vão nortear a criação de objetivos operacionais, que são objetivos que estão ali mais na base, ligados às equipes, aos funcionários, aos servidores, que vão tentar, com a criação desses objetivos operacionais, tentar realizar, na verdade, a missão e a visão da organização. Tudo bem? Beleza? Tranquilo, pessoal? Ficou claro esse alinhamento? Ok. Então, vamos dar uma pausa agora, certo? Então, já a gente volta continuando aqui a falar de planejamento estratégico, beleza? Então, já a gente volta, continue forte, firme, empolgado, tá bom? Beba uma aguinha aí, um café e já a gente se encontra. Tudo bem? Beleza? Um grande abraço. Se quiser estudar, já pode. Até mais, pessoal.